Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite é importantíssimo. Câncer infanto-juvenil. Diagnóstico precoce que salva vidas. Para falar sobre esse assunto, estão em nossos estúdios aqui, o nosso estúdio via satélite, a doutora Leandra Paiva Queiroz, da hematologia. Ela é hematologista pediatra. A doutora Jaqueline Andrade Amaral, que é psico-oncologista paliativista. Eu acho que eu perguntei uma vez aqui, doutora Jaqueline, ou não foi aqui, foi no rádio, o que era uma psico-oncologista paliativista. Mas pergunto de novo, o que é uma psico-oncologista paliativista? Bom, cumprimento a todos, obrigada mais uma vez pelo convite, Rosenthal, pela sua equipe, que atende a gente sempre tão bem aqui. Então, cuidados paliativos é uma especialidade multidisciplinar, ela não é vinculada somente à psicologia. Então, os cuidados paliativos, ele visa um atendimento integral à pessoa que está em tratamento e ao seu familiar, visando os aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais, para que a gente tenha um tratamento com essa pessoa que promova qualidade de vida enquanto houver vida. E os cuidados paliativos são voltados para aquelas doenças que não têm potencial de cura, mas há muito que a gente possa fazer por esse paciente, por essa família. Perfeitamente. Isso é importantíssimo, porque às vezes em casos que são irreversíveis, aquele restante de vida da pessoa, por que não tentar fazer com que seja o melhor possível, esses últimos momentos sejam agradáveis, porque não é uma coisa fácil, um ente querido que está no estado terminal, não é? Mas vamos falar aqui com a doutora Leandra, por que o câncer infanto-juvenil? Bom, como a doutora Leandra, hoje, você sabe que eu vejo crianças de 40 anos, e vejo adultos com 13. É impressionante como você vê. Eu tenho gente da minha família que está 40 anos, vive com os pais tratados como criança. E eu tenho crianças de 13 anos, 14, que já são responsáveis, adultos, e eles é que estão a bronca nos pais. Mas, assim, sob o ponto de vista, não desse que é o real, mas cronológico, né? Mais tradicional, digamos assim, o que é o infanto? Onde que vai a infância? E o infanto juvenil vai de que idade a que idade? Bem, o câncer infanto-juvenil vai de 0 a 19 anos. Isso por quê? Porque o comportamento dos cânceres infantis até essa idade são diferentes do adulto. Então, por exemplo, leucemia linfóide em criança tem muito melhor prognóstico do que dos adultos. A leucemia mieloide em adulto, ao contrário de criança, tem melhor prognóstico no adulto. Tem tipos de câncer que é mais relacionado à criança, tipo retinoblastoma do olho, Wilms, que é do rim. Então, é mais pela característica desse tumor. E, claro, cada tumor responde a um tipo de tratamento. E fora que os adultos têm muito mais comorbidades, né, do coração, de outras coisas, renais, do que as crianças. As crianças não têm, graças a Deus. Mas doutora Jaqueline, eu acho que é fato que este problema mundial, que afetou todas as nações do planeta, um negócio que foi superior à Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa em que quase todos os países entraram,
Dessa vez, nem países neutros, não, a Suíça é neutra. O vírus falou, não, você não é neutro, não. Você é neutro, mas eu não sou. Então, o corona, ele foi uma coisa realmente em nível mundial. Todas as pessoas do planeta estiveram sujeitas, até os esquimós pegaram corona, por incrível que pareça. Então, as crianças, me parece, doutora Jaqueline, que foram submetidas a uma carga de estresse, pelo estresse dos pais, ou pela televisão, pelo rádio, tudo, nas escolas, né? Acima de qualquer previsão que se podia antecipar 3, 4 anos atrás. Esse tipo de estresse pode também desencadear problemas cancerígenos, não? Não existem estudos que falem que um estresse vai causar um câncer, porque o câncer, ele é uma doença multifatorial, quer dizer que vários fatores relacionados causam um câncer. Agora, o que a gente pode falar é que todo esse isolamento social, a não ir das aulas, agora que estão retomando aos poucos, isso sim trouxe questões psicossociais importantes para as crianças, porque o nosso desenvolvimento, ele vem muito das nossas interações, das convivências, da forma com que as pessoas nos tratam, da forma que vamos aprendendo a nos relacionar. Então, essa privação de relacionamentos, ela pode trazer, sim, uma ansiedade para a criança, ela pode desenvolver depressão. Então, é muito importante os pais estarem atentos para esses sintomas. E lembrando que a gente está no Setembro Amarelo, ou seja, é o mês de prevenção do suicídio. E existe também suicídio em crianças. Então, a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas. E, sendo possível e com todo cuidado, essa criança, sim, na minha opinião, deve retornar à escola, porque essa convivência é muito importante para o desenvolvimento dela. Uhum. Inclusive, se me permite acrescentar, doutora Jaqueline, os pais que estão nos ouvindo aqui, muitos pais se esquecem que os filhos foram submetidos a um encarceramento forçado. É absurdo, porque, por exemplo, muitos pais deixavam as crianças em casa, mas saíam, iam trabalhar, iam fazer seus afazeres, e a criança 1 ano e meio, quase 2 anos ali, fechada mesmo. Então, muitas crianças foram submetidas a esse encarceramento, que é um encarceramento, você ficar... Os pais falam, não, eu saí, fui trabalhar, chega em casa, o menino está estressado, fala, não, você ficou aqui sem fazer nada, está estressado, claro, ficar sem fazer nada, eu, por exemplo, enlouqueço. Se eu ficar em casa trancado, eu sou capaz de ter um saricutico, né? Então, eu fico pensando nas crianças, né? É um negócio muito chato, a gente tem que ter condescendência com elas. Mas nós vamos falar mais sobre esse assunto, eu acho importantíssimo saber como lidar não só com o câncer infanto-juvenil, mas com os problemas das crianças, que vocês duas, como pessoas interessadas na natureza da saúde das crianças, podem dar dicas importantes para os pais. Bom, eu quero lembrar que o SEBRON foi o primeiro centro de radioterapia do Brasil a receber equipamento de tomografia com inteligência artificial 4D. Portanto, o SEBRON não é só aquele lugar que tem médicas maravilhosas, bonitas, charmosas, como a doutora Leandra e a doutora Jaqueline. É um lugar para você fazer o seu tratamento precoce e se dar bem na luta contra o câncer. Telefone 3265-0400. E a Cerrado Acabamento não é somente mais uma loja nesse segmento. Olha, é uma das melhores lojas de acabamento de Goiânia. Tudo à pronta entrega. Fica ali na Avenida Mutirão, 2948, no setor Boleno. Telefone 3922-5600. Cuidar de você. Esse é o plano da Unimed. Sabe aquele concerto que o seu pai nunca acha tempo para fazer? Pois é, a Unimed vai dar um tempinho a mais para ajudar vocês. Até o dia 10 de setembro, quem fizer um plano Unimed ganha um seguro residencial com serviços de emergência para cuidar da sua casa. Unimed Goiânia. Cuidar do seu pai e da sua casa. Esse é o plano. Portanto,
Se você quer alguém que vai cuidar de você como cuida da minha família, vai para a Unimed. E a Pax Clínica funciona há mais de 40 anos, é uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinado a recuperar pessoas com problemas alcoólicos e problemas de uso de drogas. Tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão, endereço BR-153, Aparecida de Goiânia. Telefone 3282-7040. Voltamos já já. Estamos de volta com o debate dessa noite, falando sobre câncer infanto-juvenil e problemas relacionados com a saúde das crianças. Bom, doutora Leandra, nós falamos aqui, a doutora Jaqueline, eu acrescentei, que esse enclausuramento, encarceramento, essa restrição das crianças se interagirem umas com as outras, de irem para os parques e de ir para a escola, isso certamente provocou, vai provocar. Eu acho que ninguém pode prever exatamente as sequelas que isto trará para a humanidade e para as crianças, mas que sequelas podem existir, eu acho que é uma realidade, né? Com certeza. E nós vamos mudar essa realidade, né? Nós somos capazes disso. Então, vamos colocar as crianças para fazer atividade física, vamos conversar sobre as suas angústias, tirar toda essa ansiedade, procurar ajuda, que nós vamos conseguir, se Deus quiser. Que conselhos a doutora, que trabalha muito com crianças, dá para os pais, sob o ponto de vista de uma conversa sobre esse assunto? Esse assunto deve ser tratado com os filhos, com que cuidado ou com que restrição ou não? Como que a senhora indica? Eu acho que esse assunto de morte foi muito novo para as crianças, né? Então, antes, a morte não era abordada dessa forma, e agora eles escutam para tudo quanto é lado, né? Televisão, rádio, são assuntos familiares. Então, essa noção de morte que a gente tem que começar a abordar com as crianças. Olha, a morte existe, mas então vamos controlar a ansiedade, vamos viver enquanto nós estamos, né, aqui, né? Um dia nós vamos morrer, mas nós temos ainda um longo caminho para viver. E que a morte seja um assunto suave, não de angústia, não de dor, não de pavor. Eu acho que é esse assunto que a família tem que saber dividir com as suas crianças, adolescentes, que é um assunto novo. E os profissionais estão aí para, com certeza, nos ajudar. Doutora Jaqueline, falando aqui com vocês sobre esse assunto, as minhas gêmeas, uma delas me perguntou assim: papai, se você morrer, o seu iPhone vai ficar para mim ou para quem? Eu falei: eu não vou morrer, não. A preocupação dela não é o que vai acontecer comigo se você morrer, se eu vou sentir muito sapato. Não, para quem que vai ficar o iPhone? E isso é verdade, as meninas. Depois eu pensei assim: nossa, será que elas não me amam? Será que elas são insensíveis? Mas não, é porque elas pensaram numa coisa mais ou menos prática da vida, né? Vai ficar para quem? Ou essas coisas pequenas. Mas, dito isso, eu acho que elas são muito amorosas, né? Mas eu quero dizer o seguinte: essa coisa de conversar sobre a morte, que a doutora Leandra Queiroz falou, não só sob o ponto de vista do corona, mas sob o ponto de vista do câncer, as crianças têm uma visão um pouco mais, digamos, talvez mais tranquilas do que nós adultos, ou isso depende de criança para criança? Como é que é essa senhora que trabalha com criança? Eu vou só complementar o que você falou, Rosival. A criança, quando ela fala isso, papai, você vai deixar para mim ou para minha irmã, a gente precisa ver o desenvolvimento da criança. A criança, até uma certa idade, ela não tem noção do que é morte e de que ela é algo irreversível.
Então, muito provavelmente, elas ainda não têm a noção de que quem morre não volta e que todos vão realmente morrer. Porque o que acontece é que com essa massificação do assunto, não quer dizer que uma criança saiba exatamente o significado disso. Então, a importância desse assunto, ele deve ser abordado de acordo com a idade da criança e perguntar o que ela entende por isso, né? Então, a morte é só, então, o que vai ficar de coisas materiais. Então, a gente vê aí que realmente não tem ainda uma compreensão cognitivo-emocional. Existem hoje, muito divulgado, né, alguns livros infantis, filmes infantis, que vão abordar esse assunto de uma maneira bem lúdica e que a criança consegue compreendendo que a morte é uma das etapas da vida, que ela não é o fim da vida, né? Morte não é o oposto de vida, né? O que é o oposto de morte é o nascimento. A gente se prepara para nascer, fazem festas, né? A gente escolhe nome, tem todo esse preparo. E para a morte é da mesma forma, a gente precisa ir abordando esses assuntos de uma forma tranquila, porque é um tabu na nossa sociedade falar sobre morte. Como é um tabu, a gente não vai desenvolver esse assunto tão rapidamente, porque a gente precisa primeiro se visitar para ver, falar sobre esse assunto. Para mim, que sou pai, é tranquilo falar sobre isso. Então, são coisas que a gente vai avançando de acordo com o que a gente tem de disponibilidade, e a gente percebe essa disponibilidade na criança. E existem aí, hoje, vários movimentos sociais, dentre eles o DEF Café Goiânia, que eu coordeno, que chama Café da Morte, que vão crianças também. Enquanto as mães estão lá conversando, trazendo esses assuntos, as crianças ouvem, elas brincam, e isso vai fazendo parte da vida, tá? E tem os profissionais, lógico, que podem auxiliar nesse assunto. É sério que a senhora tem um momento que chama Café da Morte? Sim, eu coordeno em Goiânia, o DEF Café Goiânia, ela é uma franchise social que veio dos Estados Unidos. Ela foi criada pelo John Underwood, que ele já tinha essa inquietação. O momento da morte é um momento tão único. O que nós estamos fazendo com esse momento único? A gente está negando, a gente está perdendo o momento da nossa vida. Então, no mundo inteiro, nós temos, até o momento, 12.944 DF Cafés. Por que eu sei esse número? É minha tese de mestrado, Rosenval. Estou estudando sobre isso e estou escrevendo artigos sobre isso. Então, no mundo inteiro, tudo online, a gente pode participar de qualquer país. Eu participo dos países que eu tenho mais facilidade na língua. Eu vou muito em Madrid e Argentina. E no nosso brasileiro, vem pessoas de Portugal, vem pessoas do Brasil inteiro. O próximo vai ser agora 25 de setembro. Eu posso te convidar para você ir lá falar dessa experiência, que vai ser um prazer te receber. É gratuito. Ele não tem convicção política, religiosa. Não, a gente quer ouvir qual a sua experiência ali no meio das pessoas. E quem quer ir e também não falar sobre morte, não tem problema, a pessoa pode ficar como ouvinte. Então, eu faço aqui em Goiás essa coordenação desde março de 2019. A gente tem o DEF Café Goiânia, que a gente traz muito público para eles. Que interessante. Pode me chamar para poder eu contar o tanto que eu tenho medo da morte. Eu não vou nos velórios dos amigos meus e tal. Se pudesse, não iria nem no meu, mas você obrigado, porque eu sou um covarde, confesso, da morte. Entendeu? Então, eu inclusive, tento fingir que não vou morrer. Você vai morrer? Não, eu não vou morrer. Mas então eu vou te dar uma recomendação. Existe um livro, Rosenval, que chama De Frente para o Sol. Nesse livro, ele fala o seguinte: nem o sol e nem a morte a gente olha de frente.
Porque se você ficar de frente para o sol, ele vai machucar os seus olhos. E a gente não vive pensando na morte, senão a gente não vive. E ela vai chegar de qualquer forma. Então, para que ela chegue, dentro dos estudos que a gente tem feito, dentro das pesquisas, as pessoas que mais morrem bem são as pessoas que mais viveram bem. O que quer dizer viver bem? São as pessoas que se comunicaram, que fizeram os seus desejos, que receberam os seus perdões, que levaram a vida como elas acham que é bom para elas. Então, existe sim a boa morte, tá? Então, você vai descobrir isso com a gente lá no DF Café, com as pessoas que vão. Não é palestra, tá? Vem pessoas leigas, que nós vamos conversar isso, como a gente está conversando aqui, de uma forma bem agradável. E você vai falar depois para mim, Jaqueline, eu já não tenho mais medo de falar sobre morte, tenho certeza que você vai falar isso para mim. Pode me convidar, porque todas as vezes que eu penso que a morte pode chegar perto, eu falo, fala com a minha secretária. É a Misney que resolve esse problema, é com ela. Eu mando procurar a Misney. E até agora eu tenho me safado. Esse ano já foram 2 operações e a morte falou, não, fala com a Misney, que agora não posso te atender, não. Eu fico ocupado o tempo todo para ver se a morte esquece para não ter tempo de morrer. Mas é verdade, eu estou confessando uma verdade. Bom, Bandeira Odontologia Especializada, dentista responsável, Dr. Carlos Bandeira. É um grande dentista que fica ali na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no 2946, no edifício New Business Style. Telefone 3281-0647. E a Águas do Bem. Esta água maravilhosa está aqui. É a Levite. Vamos lá. Olha. Levite, pega. Essa é a mãozinha da Misley. Pela mão, vocês dão para imaginar o restante. É um excelente antioxidante, uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo, além de ter um sabor agradável. Eles entregam na sua residência, 3255-9626. E o Sebrae está há quase 5 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. E a Credijur, a instituição financeira da família e dos advogados de Goiás. Eu pertenço à Credijur e recomendo. Telefone 3216-0102, porque faz parte do Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil. Voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião e Debate desta noite, falando de câncer infanto-juvenil, diagnóstico precoce que salva vidas. Doutora Leandra, quais são os tipos de câncer infanto-juvenil que mais afetam esta idade de pacientes? Bem, os cânceres mais comuns são, primeiro, leucemias, segundo, tumor de sistema nervoso central e depois linfomas. Esses são os de maior incidência, maior risco, que é baixo em criança, né? Graças a Deus. Mas esses 3 são os mais incidentes na população. Bom, o que é um linfoma? Para a pessoa leiga entender. Bem, o linfoma é o câncer dos vasos linfáticos, das ínguas, das famosas ínguas, que tem por todo o corpo. Então, a gente pode desenvolver o linfoma em qualquer uma dessas partes. A leucemia é o tumor da medula óssea, que é a nossa fábrica do sangue, que está lá dentro dos ossos. Que aí ele produz células erradas e começa a proliferar sem controle nenhum. Perfeitamente. E a pessoa pode tocar, perceber que tem alguma coisa que possa ser um câncer linfático, não? Sim, como é que é? Os linfomas apresentam cervicais, pode ser axilares, inguinais, dentro do tórax, que é aquela criança que tosse muito, que tosse, tem falta de ar, ou dor abdominal importante. Ou aumento desse volume abdominal, né? A barriguinha incha demais. Essa é a manifestação mais frequente. A pessoa deve, então, procurar ali o Sebron e fazer os diagnósticos.
Doutora Jaqueline Amaral, embora não seja algo inerente ao câncer infanto-juvenil, mas uma curiosidade. Hoje tem alguns tipos de câncer em evolução que podem ser detectados com exames de laboratório, né? Por exemplo, o homem, a gente faz PSA mesmo que chama? PSA, isso, doutora Leandra? PSA, né? Se o PSA estiver muito alto, é porque tem alguma coisa que precisa ser averiguada com mais... saber se não tem um câncer em evolução. Eu estou falando certo ou é uma análise errada? É isso mesmo, né? Se o PSA estiver muito alto, a pessoa tem que fazer uma pesquisa, né? Mas existe, doutora Jaqueline, sob o ponto de vista laboratorial, aqueles pais mais velozes, né? Eu quero saber se meu filho tem alguma possibilidade de ter algum tipo de câncer em algum lugar. Eles podem fazer alguns exames laboratoriais para isso ou não funciona assim? Olha, essa questão médica, a doutora Leandra vai responder melhor que eu. O que eu posso te dizer é que na área da psico-oncologia, psicologia, que é a minha atuação, nós temos aí a questão da prevenção, que a gente estimula, né? Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, da Regional Goiás, então esse mês nós temos como 2 bandeiras, que é o do suicídio e que é do câncer infanto-juvenil. Então, o que nós estamos trabalhando com a população é essa questão de observar esses sinais e sintomas que a doutora Leandra acabou de mencionar, de levar a criança sempre que tiver alguma insistência de algum tipo de dor, de estar em contato, e não negligenciar nenhuma dessas falas da criança. Com relação a exames, o que que eu posso falar na minha área, que são exames de psicotécnico, exames psicológicos, nós temos sim baterias de testes infantis que a gente pode detectar algum tipo de comportamento dessa criança que chame atenção com relação à depressão, à tristeza, a essas dificuldades de relacionamento. E é bom a gente frisar que o relacionamento familiar, ele é básico na vida de uma criança, porque ela vai para a aula e volta para casa. Nós estamos incentivando isso, que os pais fiquem atentos, a criança está parada, a criança fala menos, tirar as crianças muito daquele excesso de tablet. A gente tem ainda, né, uma série de pessoas maldosas que criam sites, né, para incitar a criança a se fazer autolesão. Então, na minha área, a gente está muito nessa questão relacional, de observar e de incentivar esse contato, né, com família, e por isso eu falei lá no primeiro bloco a importância da criança na escola, que ela vai estar sendo ali cuidada, né, também nos seus aspectos cognitivos emocionais. Uhum. Agora, doutora Leandra, eu conheço a doutora Leandra e a gente vai assim, aos poucos a pessoa vai participando de entrevistas e ali revela muito caráter, né? É interessante isso, a gente vai entrevistando as pessoas, conversando com os amigos dela, traça um perfil. A doutora Leandra é reconhecida pelo seu caráter muito emotivo, é uma pessoa de alta sensibilidade médica. E pessoal também. Suas amigas contam tudo, viu, doutora Leandra? Aí eu pergunto, como que a doutora Leandra lida com o emocional ao ver crianças com enfermidades que às vezes são de difícil tratamento, de difícil possibilidade de recuperação? Como que a doutora Leandra lida com isso e como indica para as famílias amenizarem o sofrimento nisso? Como é que é essa parte emocional? Nossa, é muito difícil, né? Não é fácil, por mais que eu tenha muito otimismo, muita fé, muita boa vontade, não é fácil, né? Principalmente quando as crianças não respondem ao tratamento, e aí você já começa a preparar essa família, olha, para uns cuidados paliativos que é o processo, né, de
gradual dessa família em conjunto com essa criança, né, de esperar um momento que o nosso Pai, Deus, vai definir a vida de cada um. Não é fácil, eu sofro junto, com certeza, mas eu busco tentar passar para essa família que eu tô com eles, eu tô junto, tô dando o meu melhor, eu tô fazendo de tudo para confortar essa criança, né, que é o meu objetivo, deixar ele confortável, sem sofrimento, sem dor. Trazer, se ele está no hospital, os familiares que ele quer, deseja encontrar. A gente tem um trabalho de I Wish, que também traz, por exemplo, o último desejo dessa criança. Eu já participei de vários, de fantasias criativas, para que ele seja feliz. E tornar esse momento difícil para essa família mais amena, que se a família vê que a criança está confortável, está segura, está sem dor, está ali naquele momento difícil, sem saber o que vai acontecer, claro, mas que a gente está ali dando todo o apoio, é o mais importante, é o que me conforta também. Nossa, deu até uma dor no meu coração. Pode dar algum exemplo de uma coisa que a criança pediu, assim? Só para a gente saber o que as crianças acabam pedindo. Não, as crianças assim que adoram o Batman, a gente contrata o Batman para ir visitá-lo no hospital, né? As crianças menores que têm essas fantasias. Eu queria ver meu cachorro, ver meu animal de estimação. A gente dá um jeito de levar esse animal de estimação para vê-lo, porque são momentos simples na vida, né, dele, que ele tem como... isso para ele dá uma satisfação muito grande. Então, teve vários. O desejo que a criança quiser. O desejo que ela quiser, seja ela de comida, seja ela da pessoa. Já teve um parente que morava longe e a gente tentou entrar em contato, vem ver o primo que ele gostava muito, vem vê-lo, vem ficar aqui um dia com ele no hospital. Então, é pessoal. O que eles pedirem nesse momento, né, de paliativismo, a gente tenta, junto com uma equipe, né, claro, isso é uma equipe, que a gente tem assistente social, a gente tem psicólogos, todos juntos em prol do conforto dessa família e dessa criança. Olha aí, importante fazer um diagnóstico precoce, porque a maioria desses cânceres são curáveis, porque isso, para quem tem filho, como eu tenho, 5, dá uma dor no coração tremenda. Olha, a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos. É o templo do homem moderno, totalmente pensado para ele. Endereço Rua 1123, aquela rua do bairro Painha, ali no setor Marista, telefone 3988-6223. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate nessa noite, no último bloco. Câncer infanto-juvenil, diagnóstico precoce que salva vidas. Misa, quantos minutos nós temos aqui nesse último bloco? Bom, doutora Leandra, o que nós não falamos, que a senhora acha importante falar sobre esse assunto, diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil, que a senhora gostaria de passar para os telespectadores? Eu acho que na correria do dia a dia, o mais importante é observar sua criança. Tanto os pais como cuidadores, como qualquer pessoa que conviva com essa criança. Observar o comportamento dela, se ela está mais quieta, se ela está mais pálida, se ela está com dor, mas não sabe manifestar. Se pequenas coisas, até no retrato, né, que o olho fica alterado, fica branco, isso a gente consegue fazer o diagnóstico precoce.
Então, seja mais atento à sua criança, observe, dê valor, né? Ele reclamar uma vez, tudo bem, mas ele ficar reclamando todo dia a mesma coisa, não tá legal, né? Não é uma situação normal. Então, eu espero que no meio desse tumulto, nessa correria, todo mundo cheio de coisas para fazer, a gente consiga observar todos ao nosso redor para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. Perfeitamente. Pois é, doutora Jaqueline Amaral, nessa época de pandemia, teve casos, por exemplo, que o menino saiu correndo em casa, louco, mãe, pelo amor de Deus, tem um homem aqui dentro de casa. Era o pai, que nunca encontrava com o filho. Foi liberado do emprego, essa acorda de manhã, tem um homem lá que não sabe quem é, né? E saiu correndo daquele homem, porque não encontrava, o pai saía, a criança estava dormindo. Voltava, a criança estava dormindo. Quer dizer, então, era um estranho, né? Eu estou falando em tom de brincadeira, mas teve pelo menos um caso que eu fiquei sabendo que a criança descobriu que aquele homem que estava ali durante o dia era o pai. Então, isso que a doutora Leandra disse é verdade. Eu acho que estar com a criança não significa olhar para a criança. Porque eu vejo muito isso. Tem criança que vive, por exemplo, uma mãe me confessou recentemente, ela falou, olha, meu filho, ela chegou com uma caixa assim, grande de lissim miojo. Nossa, você gosta de lissim miojo? Não, é meu filho, ele só come isso. Agora, você imagina uma criança que só come lissim miojo. O que não vai ser a saúde dessa pessoa? Eu acho que o rim, o baço, eu não sei. Saudável não é. Então, até sob o ponto de vista alimentar, né, doutor Jaqueline, os pais precisam ter um olhar mais atento aos filhos, não é? Então, quando eu ouço essa sua fala, eu fico pensando, uma criança que só come miojo, será que já foi dado outro tipo de alimentação para essa criança? Porque eu não acredito que uma criança não goste de outro tipo de alimento, porque a alimentação, ela também ela vem na educação. Tanto é que a gente vê crianças obesas, a gente vê o que é que ela está comendo em casa. A gente vai trabalhar uma reeducação alimentar com a família, o que os pais estão comendo, a criança está comendo, não tem como a gente fazer a conta, né? Agora, com relação à pandemia, o que eu posso dizer é que ela teve muitas coisas positivas também, como a união das famílias, dos pais em casa, né, das tarefas juntos, de estar ali se reconhecendo o seu pai, sua mãe no dia a dia. Lógico que a gente também teve um aumento muito grande de divórcios, as pessoas não estavam acostumadas a ficar tão juntas. Então, essa convivência familiar que vai, né, desde a educação, que a gente entende por educação formal, e chegando na nutrição, como você está falando, é muito importante a gente não terceirizar a educação do nosso filho. Eu posso ter babá, eu posso ter a minha funcionária, mas quem vai educar nessas questões básicas que vão levar a uma melhor qualidade de vida da criança e, consequentemente, para a família, porque você tem um membro da família doente, a família inteira adoece, a família inteira se mobiliza por esse ente querido. Então, tudo vem, né, sem dúvida, a família é a base. E que bom que essas crianças estão reconhecendo esse pai dentro de casa, né? Porque o pai é uma figura muito importante para a criança e para a esposa também. Não, hoje eu entrevistei um psicólogo, grande psicólogo, que ele falou, olha, é preciso reconhecer as dificuldades e a importância da figura masculina em casa, porque em alguns momentos nós estamos vendendo o homem como uma espécie de vilão do lar. Então fala-se muito em ter que denunciar, muito em violência doméstica, e como se todos os homens fossem violentos, fossem psicóticos, fossem desrespeitosos, o que não é verdade. Quer dizer, tanto que, quando se tem uma exceção,
a regra de que é do mundo ser civilizado, a sociedade, e isso está certo, cai de pau, critica e pensa lá em cima, porque é uma exceção, não acredito que seja regra, né? A doutora Leandra é casada, não? Sou. E o fato de ter que ficar com o marido muito tempo em casa não incomodou nada, não, porque muitos estão divorciando, não. Casar, tudo bem, mas ficar com ele o tempo todo em casa, aí também, aí tá querendo demais. Né, doutor Leandro? Não, ele trabalha muito também, é médico de UTI, então a gente não teve problema de... Médicos, um médico com outro médico dá muito certo, porque eles acabam tendo que entender a dificuldade um do outro. O duro é psicólogo, viu, doutora Jaqueline Amaral? Porque diz que psicólogo, quando reúne o casal, nenhum dos dois fala nada, porque cada um está pensando que vai ser analisado de uma forma. Então, eles ficam caladinhos, não abrem a boca, não falam nem bom dia. É brincadeira. Pois é, a gente, quando está em casa, Rosenval, o mais saudável é a gente não levar a nossa profissão para dentro de casa, sabe? Eu acho que em qualquer área. Porque, realmente, se a gente for ficar discutindo psicologia dentro de casa, medicina dentro de casa, jornalismo dentro de casa, a gente precisa ter tempo para sermos nós mesmos, né? Então, tempo para ser nós mesmos eu gosto de cozinhar, vou cozinhar. Quantos atendimentos eu fiz de luto na pandemia, que uma das formas que as pessoas tiveram de honrar os seus mortos foi fazendo a comida que ele gostava, né? Então, a gente precisa vir para a origem, trazer os nossos sentimentos e ter relações humanas. Quem de nós não erramos, né? E, lógico, se chegar nesse ponto de violência, não é saudável estar duas pessoas debaixo do mesmo teto com tanta violência. Mas a tolerância, ela é bem desejável no relacionamento, né? Seja de amizade, seja de casal, de qualquer forma. Em tudo na vida. Olha, palavras sábias, violência só gera violência. Doutora Leandra, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez. A Namastê, tudo de bom para você. Doutora Jaqueline Amaral, muito obrigado. Tudo de bom. Eu que agradeço. E eu quero receber o convite do Café da Morte. Quem sabe isso não vai ser tão amargo, esse café, quanto eu penso. Eu quero participar, não se esqueça, viu? E siga-nos nas nossas mídias sociais, tá? DEF Café Goiânia. A gente está lá no Instagram. Aí você... Ok. Né? DEF Café Goiânia, em inglês. Tá isso. Certo. E eu vou te mandar o convite com certeza. Pode aguardar. Ok. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau. Opinião em debate. Oferecimento. Sebron, Medicina Oncológica. 3265-0400. Pax Clínica. Há 40 anos colocando pacientes em primeiro lugar. Credijur. Trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Unimed Goiânia. Cuidar de você. Esse é o plano.